Brasil em Retratos, com Renato Meirelles. Hora de conversar com Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, sempre trazendo retratos desse Brasil. E retrato, Renato, a gente sabe que é uma coisa que muda, né? Sempre que sai pesquisa eleitoral, o pessoal costuma dizer que é um retrato do momento. E o retrato desse nosso momento em 2021 mostra um brasileiro um pouco menos solidário do que no começo da pandemia. Bom dia para você. Peraí, Renato, que a sua voz não tá... Só um segundinho, não tá saindo. Opa. Agora sim, Renato. Bom dia. Bom dia, Carla. Tudo bem? Tudo bem com os ouvintes da Band News? Infelizmente, o número de doações tem caído no Brasil. Carla, imagina que durante 2020, no ano passado, nós tínhamos 72% dos brasileiros com algum tipo de doação, que podia ser uma doação para alguma pessoa física, participação de alguma campanha, poderia ser também a doação de cestas básicas, mas esse número, infelizmente, fechando o ano agora, em dezembro, nós vimos que diminuiu consideravelmente, caiu para 35% dos brasileiros que praticaram algum tipo de doação. Renato, vamos fazer uma comparação desse ano de 2021 com o ano de 2020. O que é que a gente tem de diferente? A gente tem também mais gente que não conseguiria comprar comida, por exemplo, se não fossem as doações, né, que foram feitas. Olha, entre os brasileiros que receberam doações, que também diminuiu, caiu de 53%, ou seja, no ano passado mais de metade dos brasileiros receberam doação, esse número caiu para 22%, a gente vê que 84% disse que faltaria dinheiro para comprar comida se não fossem essas doações. Esse número é um número muito grande, é um número robusto, e essa redução não aconteceu porque, de repente, a economia voltou a crescer, que o Brasil está bombando, como diz o Ministério da Economia. O brasileiro passou a doar menos por uma razão muito simples. Ele está com menos dinheiro para doar. Então, de um lado, aumentou o número de brasileiros que precisariam receber essa doação. Por outro lado, diminuiu o dinheiro das pessoas que antes doavam. Carla, tem uma outra questão interessante na pesquisa, né? Quando nós vamos olhar aí as classes econômicas que fizeram algum tipo de doação, a classe que menos doou foi exatamente a classe dos mais ricos, né? Imagina que a redução de doações da classe A e B, feitas pela classe A e B, e nós estamos falando para aqueles 25% mais ricos do Brasil, caiu de 65% para 28%. Enquanto a classe A e B hoje doa esses 28%, a classe C doa 36% da classe C fez algum tipo de doação agora em 2021, e na classe D e E, que são exatamente aquelas pessoas que mais precisariam receber doação, são também as que mais fazem doações. De cada 10 pessoas das classes D e E, dos mais pobres do Brasil, 4 fizeram uma doação. Ô Renato, eu vou será que te atrapalhar, quebrar suas pernas, se eu te pedir uma ajuda com relação a conceitos? Vamos trazer aqui a contextualização. Classes A e B. A gente está falando de divisão só por renda? O que é que define cada uma dessas classes? Vamos colocar. É claro que a renda, né, é predominante aqui nessa definição. Nessa divisão que surgiu a partir de um conceito desenvolvido pela antiga Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a gente trabalha com o conceito de renda per capita familiar, ou seja, numa família, cara, de 4 pessoas, em que o pai ganha 1.000, a mãe ganha 1.000 e os 2 filhos não trabalham, você soma 1.000 com 1.000, dá 2.000, divide por 4, que são o número de pessoas que moram na casa, dá R$500 por pessoa da família. Uhum. A classe A e B começa com uma renda por pessoa da família de R$1.600, ou seja, R$1.600
vezes, na média, vamos supor uma família de quatro pessoas, são o começo de uma renda familiar que que começa aí de quase R$7.000 de renda familiar. A classe C vai de R$500 por pessoa da família a esses R$1.600 reais por pessoa da família. Abaixo disso é a classe D e E. Carla, quando a gente vai ver a distribuição da população brasileira, o que a gente vê na prática é uma classe A e B com 23% da renda, nós temos aí uma classe D e E com 27% da população brasileira e a classe C sendo a maioria absoluta da distribuição de renda do Brasil, da população brasileira, e acaba formando o que nós chamamos da verdadeira classe média brasileira, que é essa classe C. Uhum. Mas aí quando a gente olha para esses números que você trouxe, né, vamos lá, 2021, 28% das classes A e B doaram, 36% da classe C e 42% classes D e E. Quer dizer, a gente pegou cada uma dessas classes, transformou num universo de 100% e aí a gente tirou esses percentuais, certo? Quer dizer Nossa Senhora, exatamente isso, Carla. Não a gente chama esse conceito de penetração, né? O que é a penetração? É o quanto de determinado universo, o universo, por exemplo, nesse caso, é a classe A e B, né? Então a gente transformou a classe A e B em 100, como você explicou muito bem, 28% da classe A e B doou. Ou seja, o que é a penetração na classe A e B? São os 28%, 28 de cada 100 doaram. Então, desse universo, classes A e B, em 2020, no ano passado, no começo da pandemia, mais da metade, né, das pessoas, das famílias aí que ganham mais de R$1.600 por cabeça, renda per capita, fizeram doações, 65%. Para 2021, caiu para 28%, bem menos da metade, né, quase um quarto dessas pessoas, dessas famílias doando. Aí, Renato, e no momento em que a gente sabe que as pessoas estão precisando mais, você falou sobre queda de renda, né, aí para a população em geral, até mesmo classes A e B. Agora, tem algum outro fator que também tem impulsionado, será esse comportamento? Tem alguns outros fatores, né? Você tem o fator do desemprego, que continua muito grande. Nós temos aí quase 14 milhões de brasileiros que não têm, que estão desempregados, né? Entre pessoas que não conseguiram emprego e aquilo que a gente chama de desalentados, são aqueles que desistiram de procurar emprego. Mas temos também uma inflação muito grande, né? Uma inflação aí de mais de 10%, e que para os itens básicos, aqueles itens que são os mais importantes para a camada mais pobre da população, como a inflação de alimentos, por exemplo, a conta de luz, a conta do gás, que subiram muito mais do que isso. Ou seja, se esses produtos sobem mais do que os outros, o que a gente tem na prática? Nós temos aí uma parcela, sobra menos dinheiro para gastar em outras coisas. Por isso que a classe A e B sofre mais com a queda na renda e com a queda da doação do que, a classe C e D e E sofrem mais com isso do que a classe A e B. Na prática, não só as doações diminuíram, mas o que R$100 comprava no ano passado, hoje não consegue comprar mais, né? Os R$100 do ano passado diminuíram consideravelmente o seu poder de compra comparado a 2021. Nossa, consideravelmente mesmo, Renato. Me lembro que vou muito pouco ao mercado, né? Já comentei isso aqui, que eu detesto ir ao mercado. Mas enfim, os R$100 de 2020... não compram nem metade do que a gente compra hoje, né, nesse ano de 2021. Eu acho que talvez a volta, a retomada de parte da economia, gastos com viagens, né, que antes eles estavam zerados no ano passado, talvez tenham feito essa classe A ou a classe B não doarem tanto mais, né, voltaram a olhar para os próprios universos e deixaram essa realidade dura que a gente tem no Brasil do lado de fora da janela. Ô, Renato, semana que vem você está aqui de volta?
no Station? Eu tô... não, semana que vem eu não tô aqui, mas até sexta-feira de manhã eu encontro vocês aí na última coluna do ano. Oba, combinado. Então, Renato de volta aqui na sexta-feira, depois de amanhã, conversando comigo e com a Sheila Magalhães, ali por volta de 8h45 da manhã. Sempre muito bom te ouvir, viu, Renato? Obrigada pela colaboração. Um beijo, até mais. Um beijão, até mais. Tchau, pessoal.